Oh, aleluia. Somos parecidos, sim. Nem essa não. A gente é carne e unha. O único problema é que o pastor Ricardo é ruim de comunicação. Só isso. Eu sofro com ele, cara. Sofro. Porque eu gosto de comunicar e ele não gosta. Eu sofro. Glória a Deus, queridos. É uma alegria imensa estar com os irmãos, conhecer novos irmãos. E eu creio que esses dias serão dias, não porque, tipo assim, são dias especiais. Todos os dias são especiais. Mas é tão interessante quando a gente se reúne com um propósito definido. Isso é muito bom. Eu creio que serão dias maravilhosos. E sempre que venho, eu sempre saio daqui com algo acrescentado dentro de mim. É maravilhoso. E eu quero... eu sou pastor de uma igreja, pastorei uma igreja em São Luís de Montes Belos, lá no estado de Goiás. Também sou um comedor de piqui. Não é não, pastor Viviane? É maravilhoso, né? E eu quero conversar com os irmãos. Eu sei que até eu estava falando com o pastor Ricardo hoje, a gente estava tendo comunhão, conversando, eu falando para ele o seguinte, que muitas vezes não é o que a gente prega ou o que a gente diz, mas é a intenção do nosso coração. Às vezes a gente está falando coisas que nem devia estar falando, mas Deus acho que codifica aquilo de acordo com a necessidade de cada um, porque conhece o intento do nosso coração. Sabe que o nosso coração tem um desejo de ver algo fluindo genuinamente. Então, se por acaso falar uma heresia, né, você deixa quieto, deixa só o Espírito Santo ministrar no seu coração, tá bom? Não preocupa não. E o desejo do meu coração é que quando falar uma heresia, seus ouvidos sejam tampados e Deus codifica aquilo no seu coração e aparece uma verdade lá dentro. Amém? Mas eu quero continuar conversando com os irmãos o que eu tenho conversado lá na minha cidade. Por isso talvez... eu sei, por isso eu penso que há uma necessidade de que o Espírito Santo transforme a mensagem no seu coração, porque aqueles que estão conosco, que estão juntos, eles vão conversando, vão ouvindo e é simples, normal. Apesar de que, irmãos, eu penso que eu tenho algo para falar que talvez seria uma aulinha para uma criança, uma simplicidade muito grande. A única coisa que eu desejo no meu coração é que haja vida de Deus fluindo para você e para mim também, porque o que muda as nossas vidas não é a grande revelação que ouvimos. O que muda a nossa vida é a verdade que vem com aquilo que ouvimos, é a vida que vem com aquilo que ouvimos. Eu não tenho muita coisa para ensinar, para falar, mas o que eu tenho ardido no meu coração esses dias, não adianta a gente tentar falar muitas coisas. Eu fico admirado de algumas pregações, uns pregadores, eu fico espantado. Tem gente que prega bonito demais, uns negócios assim maravilhosos, mas eu não consigo. Eu consigo falar o que está dentro de mim, o que está no meu coração, o que Deus tem falado comigo, e espero que isso possa somar no seu coração. Amém? Glória a Deus. O que tem ardido no meu coração esses dias, eu tenho conversado com os irmãos lá na minha cidade, é acerca de quem nós somos em Deus. E isso cai bem no momento em que nós estamos falando de algo, né? Quem nós somos em Deus, no sentido de que, se nós realmente entendêssemos quem nós somos em Deus e pudéssemos extrair aquilo que somos em Deus para a nossa prática diária, nós estaríamos experimentando e vivenciando coisas muito maiores do que estamos vivenciando e experimentando. Uma das coisas que eu tenho pensado é que nós estamos naturalizando demais o nosso comportamento. Nós, ainda que temos um homem natural em nós, mas nós somos nascidos de novo e nós temos uma nova natureza em nós. Nós fomos transformados através do novo nascimento em uma nova criação. E fomos transformados e aceitos como filhos de Deus. E
E se nós tentarmos resolver todas as nossas coisas numa naturalidade, e eu quero falar de coisa, eu quero conversar de coisa muito simples. Eu fico pensando que muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, parece que a gente nem lembra que é crente, ou nem lembra que é um ser espiritualmente vivo, com um potencial poderoso dentro de nós, de transformação e de milagres, e a gente então acaba vivendo como muitos, ou como talvez os demais que não têm a Cristo. Eu tenho estado preocupado tanto com a minha vida, como também com a vida daquelas pessoas que a gente tem responsabilidade de ensinar para elas. Aqui, João capítulo 6, tem a multiplicação dos pães, e eu não gosto de falar de multiplicação, eu prefiro falar que houve uma repartição de pães. Jesus repartiu e não multiplicou, mas o resultado do repartir foi que houve a multiplicação. Capítulo 6 de João, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para comer cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Queridos, esse é um texto muito conhecido da maioria de nós, né? Todas as pessoas que têm muito tempo de crente já ouviu esse texto. Uma multidão, chegou a hora da comida, uma fome ali, debateu a fome. Jesus então falou: onde nós vamos comprar pão para dar para todo mundo? Aí um disse: Senhor, mas não bastariam 200 denários, é muito dinheiro para comprar pão para todo mundo. Aí veio André e disse assim: Senhor, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Isso resolve? Aí Jesus disse: então faça o povo assentar, né? Faça os grupos. E o povo se assentou. Eu fico pensando que dentro de um contexto natural, irmãos, como que alguém poderia pensar em alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos? Dentro de um contexto natural, talvez até daquele rapaz que tinha os 5 pães e 2 peixes. Talvez quando o pessoal sai no meio da multidão perguntando: e aí, alguém tem comida? Alguém tem comida? Alguém tem comida? E aí ninguém responde: não, eu não tenho, ok, ou fica calado: eu não tenho comida, eu não tenho. E aí, o que poderia passar na cabeça daquele rapaz? E ele poderia dizer: peraí, poxa vida, só eu que tenho, pelo jeito. Mas eu tenho 5 pães e 2 peixes. Gente, um rapaz, eu tenho 2. Os rapazes comem, viu, gente? Moça, eu não sei, mas rapaz come muito. Eu fico pensando que os 5 pães e 2 peixes seriam suficientes somente para ele. Talvez alguém pudesse falar: não, mas então você pode doar os seus 5 pães e os 2 peixes. Se o rapaz pensasse naturalmente, ele deveria dizer: não, esse é o meu lanche. Agora, estou falando isso, irmãos, estou falando de coisas cotidianas, do dia a dia, coisas assim que a gente está acostumado a decidir naturalmente na nossa vida. O fato daquele rapaz entregar aqueles 5 pães e os 2 peixinhos nas mãos de Jesus foi algo
tão diferente do que seria o normal de uma reação de alguém. E o que eu gostaria de ver funcionando em nossas vidas são atitudes e ações tão diferentes do que seria o normal, do que seria o natural. Se aquele moço fosse naturalizar a coisa, ele ia dizer: não, não tem como isso funcionar. É o meu lanche. Aquele moço entregou. Eu não sei nem se ele tinha ideia do que poderia acontecer. Talvez nem tivesse. E os 5 pães e 2 peixes foi parar nas mãos de Jesus. Jesus pega os 5 pães, 2 peixes. O que eu estou querendo te mostrar, irmãos, é que o próprio Jesus poderia parar o processo, falar com Judas e dizer: Judas, dá uma grana aí, vamos comprar pão para essa turma. Ele tinha dinheiro no caixa, sim ou não? Tinha dinheiro lá no caixa de Jesus. Tinha recurso ali para comprar os pães? Tinha. O discípulo de Jesus não disse que eles não tinham 200 denários, diz: não bastariam 200 denários. Significa que eles tinham 200 denários. O próprio Jesus, quando traz para ele: não, nós temos esse aqui, 5 pães e 2 peixes. O próprio Jesus poderia optar em decidir por uma solução natural daquilo. Ele poderia dizer: faz o seguinte, já que ganhamos 5 pães e 2 peixes, fulano vai lá e compra mais tantos pães, mais uns peixes, vamos fazer um ajuntamento aqui. Mas Jesus pega os 5 pães, dá graça pelos 5 pães e 2 peixes, e começa a repartir os pães. Ele vai repartindo e colocando no cesto. Aí a pessoa pega aquele cesto e leva, ele continua repartindo, enche um segundo cesto. O outro pega o segundo cesto e leva, ele continua repartindo, enche o terceiro cesto. O outro pega e leva, vai repartindo, enche o terceiro cesto, o quarto cesto, o quinto cesto. Eles vão levando, ele vai repartindo, e não acaba da mão dele, não acaba. Ele vai repartindo, vai repartindo, vai repartindo, vai repartindo, até que começa a voltar os cestos. Já viu quando você faz um churrasco na sua casa? Você leva o primeiro prato de carne, volta vazio. Você corta mais carne, leva, volta vazio. Você corta, leva, volta vazio, volta vazio. Daqui a pouco começa a voltar. Alguém fala para você: pode parar de cortar carne, que já o povo está tudo cheio. Chegou a hora que voltaram com os cestos e falaram: Senhor, pode parar de cortar o pão, que já está todo mundo cheio. Aí Jesus disse assim: então ajunta o que sobrou. Quando ajuntou o que sobrou, deu para juntar 12 cestos cheios. Diga comigo: o pouco. Diga mais forte: o pouco nas mãos do Filho de Deus é suficiente para suprir o muito. Agora diga comigo: o pouco nas minhas mãos é suficiente para suprir o muito. Por quê? Porque nós acabamos de falar que o pouco nas mãos do Filho de Deus é suficiente. Então, o pouco nas suas mãos é suficiente. Ah, pastor, Jesus era o Filho de Deus, né? E você é filho de quem? Você é filho de quem? O problema é por qual caminho nós queremos resolver as coisas. Eu sou filho de Deus. Queridos, o ponto é como eu quero resolver as coisas. Você sabe qual é o problema? O problema é que nós naturalizamos demais o nosso comportamento e a nossa vida no reino de Deus. Porque a gente sabe a saída. Tem dinheiro no caixa, vai lá e compra. Não, peraí, e por que não experimentar a realidade de ser um filho de Deus? Por que não experimentar isso? Esses dias nós vamos fazer um churrasco em casa. Minha cunhada estava lá com a gente.
Ela foi pegar a mandioca que tinha lá em casa para cozinhar. Ela falou: cunhada, a mandioca não dá, é pouco. Eu falei, ela falou: vai comprar. Eu falei: não, é suficiente, vai dar. E eu tinha acabado de ministrar, né, um domingo antes sobre isso. Eu falei: você não viu como que os 5 pães e 2 peixes deu para alimentar todo mundo, ainda sobrou? Ela falou: mas isso aqui não dá não. Só tinha um pedaço de mandioca, se não me engano, era só um pedaço de mandioca. Vai comprar mais. Eu tinha dinheiro para comprar. Eu falei: pera, pode fazer e repartir que vai dar. Vai dar para todo mundo. Eu poderia ir lá comprar mandioca, mas eu quero ter uma experiência de filho de Deus. Eu sou filho de Deus. O pouco nas minhas mãos é suficiente para alimentar muitos. Cozinhou a mandioca, fizemos a carne, pica mandioca, pica carne, pica mandioca. Todo mundo comeu. O que aconteceu? Sobrou mandioca. Ela olhou assim, tinha um pedacinho de mandioca lá ainda na bacia. Ela olhou e falou: sobrou mandioca? Eu falei: sobrou. E se precisasse comer mais um bocado de gente, ainda ia sobrar de amém. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Nós precisamos começar a ter as experiências com Deus. Experiências de filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Quando você olha Jesus, Jesus veio nos revelar o Pai, mas também Jesus veio nos revelar quem nós somos depois que entramos em Deus. Ele é a expressão daquilo que nós somos, como diz o texto da conferência. Nós somos como Ele é nesse mundo. O problema é que nós queremos ou pensamos, eu não sei nem o que a gente pensa, porque na verdade, se nós somos como Ele é, por que não viver como Ele é? Pedro chegou nele e disse: Senhor, me perguntaram lá se a gente paga imposto ou não, e aí, o que eu falo para eles? Jesus falou: Pedro, é o seguinte, olha, dos filhos não deveria cobrar imposto, mas faz o seguinte, para que não escandalize ninguém, vai no mar e lança um anzol, e o primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele. Tem dinheiro para pagar o meu imposto e o seu, paga logo de nós dois. Ô irmãos, pastor, mas Jesus era filho de Deus, e você é filho de quem? O ponto é que a gente tem desculpas, a gente tem entendimento, a gente quer, não, mas não dá, acho que não vai dar, não tem jeito. Irmãos, se fosse para viver somente numa vida real, natural, simplesmente nesse sentido, irmãos, que diferença a gente tem? Que diferença? Como que nós vamos viver desse jeito? Nós somos filhos de Deus, precisamos expressar o que Deus é. Irmãos, eu tenho conversado com planta. Porque Jesus um dia adianta, eu quero ser como Ele é, eu quero expressar o que Ele é, quero fazer o que Ele fez, eu sou filho de Deus também. Porque Jesus um dia diante de uma figueira, não tinha figo. Ele poderia falar assim: Tiago, pega o machado, corta essa figueira, põe fogo nela para mim. Poderia sim ou não? Mas se ele não quis cortar a figueira, ele resolveu conversar com ela. Falou: olha, figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. No outro dia, quando passaram, a figueira tinha secado desde a raiz. Irmão, ele podia fazer aquilo naturalmente. Podia falar: fulano, Mateus, ou fulano aí, João, pega um machado, corta essa figueira, estou com raiva dela, não tem figo, está aí cheia de folhas, sem figo, corta ela, vamos queimar. Mas ele era o Filho de Deus, ele estava querendo mostrar para nós, que nós como Filho de Deus, não precisamos viver simplesmente limitado ao natural, nós poderemos experimentar coisas sobrenaturais. Ele resolveu conversar com a figueira. Nunca jamais como alguém fruto de Deus. Eu cheguei no meu coqueiro essa semana e conversei com ele. Semana não, há uns dias atrás, conversei com o meu coqueiro. E conversei com as abelhinhas que vai lá comer quando sai o cacho assim, o negócio. Fica cheio de abelhinha pretinha. Conversei com as abelhinhas e com o meu coqueiro. Aí vocês podem vazar daqui, abelhinha. Meu coqueiro vai produzir. Mas por que eu não poderia ir lá na casa agropecuária e comprar um veneno e pulverizar no coqueiro? Posso. Mas isso é o que todo mundo faz. Isso é o que as pessoas do mundo fazem. Eu sou filho de Deus. Assim como Ele é, eu também sou.
Ou eu experimento isso, ou então eu vou ser como os do mundo são. Os do mundo vai lá, compra um veneno, bota na bombinha, pulveriza no coqueiro, as abelhinhas vêm e morrem, e o coqueiro produz. Mas eu não quero fazer assim. Irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos, eu não quero mais, eu quero começar a entender e a experimentar. Eu fico pensando que nós... Quantos aqui já tem mais de 5 anos de crente? Diga aleluia. Levanta a mão, quem tem mais de 5 anos de crente. Continua com a mão levantada, quem tem mais de 10. Olha para você ver, só crente velho. Quem tem mais de 15. Olha aí. Quem tem mais de 20 anos de crente. Olha aí, tanto de mão levantada ainda. Deixa eu fazer minhas contas, 93, 25 anos de crente. Eu ainda estou com a mão levantada. Puxa vida. 25 anos de crente, ainda não vivo o que ele é. E tem uma hora que o Espírito Santo conversa com a gente, é tão interessante. Irmãos, eu fico olhando umas coisas na Bíblia, né? Elias, o camarada chega assim e fala: olha, segundo a minha palavra não vai ter chuva, e enfim, só quando eu falar aqui para chover de novo. E aí Deus vem e fala agora o seguinte: Elias, vai lá para a fonte de Querite, e eu ordenei aos corvos que te sustentem ali. Elias foi para a fonte, bebia água fresquinha da fonte. O corvo trazia carne para o cara. Trazia carne. Gente, um corvo com a carne no bico, pensa, é o prato dele. Mas ele entregava para Elias. Elias entregou, depois quando a fonte foi secando, Deus falou: agora vai para Sarepta. Ali eu ordenei uma viúva para te sustentar. Aí Elias chegou na viúva, viu uma mulher apanhando lenha, e falou: faz uma comida para mim. A viúva falou: olha, é o seguinte, está acabando tudo, o azeite está no fim, a farinha está no fim, não tem mais nada, só tem o restinho, vou pegar tudo, fazer o último pão, vou comer eu e meu filho e vamos morrer. Elias falou: não, pode fazer o pão, mas me dá o primeiro pedaço. Porque o Senhor disse que a farinha não vai acabar e o azeite não vai acabar. Agora pensa comigo essa cena, irmãos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós precisamos começar a ter experiências daquilo de quem nós somos em Deus. A viúva foi lá, tirou o último azeite, tirou a última farinha, fez o pão, comeram. No outro dia a fome bateu. A viúva foi lá na panela, tinha farinha. Foi na botija, tinha farinha. Tinha azeite, colocou todo o azeite, pegou toda a farinha, fez mais um pão, comeram. No outro dia bateu a fome. A viúva foi lá, tinha farinha na panela, tinha azeite na botija, pegou tudo, fez comida, fez mais um pão. No outro dia, a fome bateu. A viúva foi lá, tinha farinha. Irmãos, espera aí. Farinha brotar de panela, como é que é isso? Azeite brotar de botija, como é que é isso? Irmão, para fazer farinha tem que plantar mandioca, tem que colher mandioca, ralar mandioca. Farinha não brota em panela. Diga comigo, não brota de quem não é filho de Deus. Eu fico pensando, irmão, Jesus não esquentava a cabeça com nada, né? Com nada. Eles tentavam apertar Jesus, mas ele não apertava a cabeça, ele não esquentava a cabeça com nada. Irmãos, eu quero que você entenda, ou nós vamos ser essa geração que vamos ser o que Cristo é, e vamos experimentar o que Deus é, ou então nós vamos começar a ser pessoas do mesmo jeito, e eu não aguento isso, irmão. Não dá. E sabe uma coisa que eu tenho conversado com a igreja? É uma coisa muito simples, voltar às raízes de quem nós somos. Nós somos os filhos de Deus. Se funcionou com Cristo, funciona comigo, porque como Ele é, eu sou, então vai funcionar comigo. Eu tenho que me posicionar, porque foi para isso que Ele se manifestou, e Ele se entregou, para ser o primogênito entre muitos irmãos.
para nos tornar herdeiro daquilo que somos em Deus, para nos tornar co-herdeiros com Ele, termos a mesma condição de vida dele. Ele substituiu a nossa, gente, substituiu a nossa condição. Só que aí a gente quer as coisas só no natural. É difícil, é muito difícil saber que você sabe a saída e você sabe fazer. Eu fui numa oficina mecânica trocar a pastilha do freio do meu carro. O cara lá é crente, o irmão mecânico. Aí quando cheguei lá para falar com ele, falei: quantas pastilhas você já trocou na vida, meu irmão? Você já trocou umas 1000 ou mais, sei lá, 2000 pastilhas de freio de carro, né? Você já experimentou orar antes de trocar uma pastilha de freio? Você é uma nova criatura, falei para ele. Você já experimentou não fazer somente o que você sabe, mas orar? Não. E começa a experimentar a orar. Oi, eu fico pensando, né, irmãos? Deixa eu só te dar uma notícia: do lado de Deus está tudo ok, tá? De lá está tudo certo. De lá está tudo certo. Deus não tem menos poder, Deus não tem... Está tudo certo. Está tudo certo. Quando Saulo se converteu na estrada de Damasco, entrou na cidade, foi para casa de um tal de Judas. A Bíblia diz que Jesus aparece numa visão para um discípulo. Não estamos falando de apóstolo, né? Estamos falando de... Apareceu uma visão para um discípulo chamado Ananias. Jesus disse a Ananias: vai na rua chamada direita, entra na casa de um certo Judas, ora com Saulo, ele está lá orando e viu alguém chamado Ananias entrar e impor as mãos sobre ele. Gente, espera aí, Jesus vem numa visão e dá endereço para Ananias. Pastor, para que endereço se já tem GPS? Irmãos, eu estou falando de ter experiências com Deus, porque se a nossa vida, deixa eu te dizer uma coisa, se a nossa vida, ela passar, e quanto mais velho de crente a gente vai ficando mais estranho, irmãos. Na verdade a gente começa a reprovar as experiências dos outros. Eu me encontrei num lugar que parece que eu estava reprovando. Outro dia a gente estava numa reunião, preste atenção numa coisa, irmãos. A gente estava numa comunhão. Aí alguns irmãos começaram uma brincadeira, e eu sei que a gente faz muita brincadeira, e a gente já fez muita brincadeira, mas na hora o Espírito Santo me angustiou por dentro. Porque tem uma irmã muito simples na cidade, e essa irmã no grupo de WhatsApp, convidando as pessoas, falando: irmãos, vamos lá, tem um pastor lá na nossa igreja, o pastor ora e as pessoas emagrecem, as pessoas são, tocadas por Deus e tal. Aí nessa comunhãozinha nossa, dos nossos irmãos, a gente, maduro, sabido das coisas, começou um espírito ali para a gente, fazer chacota do negócio. Tipo assim, que emagrece é fechar a boca. Irmão, se obesidade é doença, então significa que Deus cura a doença. A obesidade pode ser curada. E aí, que a gente ia brincar, que começou a brincadeira, me deu um negócio ruim dentro. Eu falei: sabe o que nós estamos precisando, irmão? Ficou até sem graça o clima. Mas a mesma repreensão que eu recebi, eu soltei na hora. Sabe o que nós estamos precisando? Nós estamos precisando voltar à simplicidade de aceitar as coisas de Deus como elas são. Essa irmã está nos ensinando numa simplicidade. Sabe por quê? Porque Deus me levou a lembrar de uma reunião que eu participei, em que as pessoas saíam segurando as roupas. Depois de tanto saber, sabe uma coisa que me preocupa? O saber me preocupa muito. O saber me preocupa muito. O aprender me preocupa muito. Estranho dizer isso, mas me preocupa. Porque o apóstolo Paulo fala de certas pessoas que entram nas casas
e enfeitiçam mulherinhas sobrecarregadas de pecado. O apóstolo Paulo fala dessas pessoas que entram sorrateiramente nas casas, e ele fala que essas pessoas são pessoas que aprendem sempre, sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Sabe que eu tenho medo de aprender muito e não conhecer nada. Eu tenho medo disso. Me preocupa, porque quanto mais eu aprendo, mais eu me torno senhor do saber. E o saber não traz vida e não me muda em nada. O que faz algo na minha vida é o conhecer. Conhecimento da verdade. E naquele dia, irmãos, aquilo foi num sábado à noite, que a gente tentou fazer graça daquela irmã. E o Espírito Santo me repreendeu e a minha noite não prestou. Porque eu comecei a me lembrar de tantas coisas. E a gente vai passando os anos e vai ficando muito sabido e conhecendo poucas coisas. Porque o conhecimento é fruto da experiência que eu tenho. Conhecer é estar no lugar. Você sabe que existe uma cidade chamada São Luís de Montes Belos, mas aqui eu sei que o pastor Ricardo conhece. Talvez mais alguém conhece, mas você sabe que ela existe. Por que ele conhece? Porque ele já esteve lá. Então só conhece algo da palavra de Deus aqueles que experimentaram aquilo. E muitos de nós sabemos de muitas coisas, mas conhecemos pouco. Isso me preocupa. E naquela noite, aquela noite não prestou. Deus foi me moendo. E Deus me lembrou de 1 Reis capítulo 13, onde tem a história de um profeta que vem e profetiza contra o altar de Jeroboão. Quando os reinos se separaram, as 10 tribos se separaram de Israel, Jeroboão assumiu o reinado das 10 tribos. E Jeroboão, então, ele reinava sobre as 10 tribos, mas Jeroboão ficou com medo do povo voltar-se para Judá, por causa da festa que tinha em Jerusalém, por causa do altar, por causa do tabernáculo. Então ele faz 2 bezerros de ouro, coloca um em Samaria, faz uma festa do mesmo jeito que tinha em Jerusalém, para que as pessoas não voltassem para lá. E pasmem, meu irmão, em Samaria, onde tinha o bezerro, a idolatria que Jeroboão tinha levantado, onde tinha a festa falsa que Jeroboão tinha levantado, pasmem, lá tinha um profeta de Deus, mas ele não fez nada. Fez nada. Só que a Bíblia faz questão de dizer que ele era um profeta velho. Eu tenho medo. Eu tenho medo de mim, irmãos. Eu estou com 25 anos de crente. Eu estou um cara velho. Tem medo? Um profeta velho não fez nada. Deus envia um profeta lá de Judá. E esse profeta vem quando o rei está diante do altar, e o rei ia se sacrificar no altar, e esse profeta vem lá de Judá, e ele chega diante do rei, e ele diz assim: olha, assim diz o Senhor, Deus levantará um rei que matará os sacerdotes e queimará eles nesse altar, os seus ossos serão queimados nesse altar, e para que vocês saibam que foi Deus que falou, um sinal acontecerá, esse altar se fenderá agora. E quando ele disse isso, o rei estendeu a mão e disse: prenda esse homem. Quando o rei estende a mão para prender o profeta, a mão do rei fica encolhida, e o altar se racha. Aí o rei fala: pede o favor de Deus para mim, por favor. Ele ora pelo rei, a mão restabelece. O rei fala: vamos para casa, vamos comer alguma coisa. O profeta diz assim: não, Deus me disse para não comer pão, não beber água nesse lugar, e nem voltar pelo mesmo caminho que eu vim. E foi por outro caminho. Chegaram algumas pessoas lá no profeta velho. Mas aquela noite foi muito ruim para mim, porque Deus me falou que eu estava como um profeta velho. Chegaram alguém no profeta velho e contou tudo para ele. Ele disse: para onde foi esse homem? Foi para tal caminho. E ele correu e alcançou o homem. Ele disse: vamos para minha casa, vamos comer pão, vamos beber água, vamos refazer as forças.
E o profeta de Judá disse: não, Deus me disse para não comer pão, Deus me disse para não beber água nesse lugar, nem para voltar no mesmo caminho que eu vim. Aí entrou a voz da experiência, né? Cara maduro. Ele falou: mas Deus mandou por um anjo falar comigo que é para você voltar. Aquela noite foi muito ruim para mim, porque Deus começou a me falar que eu estava matando profetas, enterrando eles na mesma sepultura que eu estava. Irmãos, nós encontramos pessoas, sabe uma coisa que nós precisamos voltar? Eu quero voltar para a simplicidade de acreditar em tudo que Deus é. Nós encontramos pessoas na inocência, acreditando em tudo que Deus é, e a gente despreza e diz: ah, coitadinho. Aí o profeta voltou, comeu e bebeu. A que estava comendo, o profeta velho na mesa falou: agora o Senhor está mandando eu te dizer algo, que você não vai voltar para o sepulcro dos seus pais, porque você desobedeceu à voz de Deus. Resultado, o profeta foi embora, o leão matou. O profeta velho pegou o morto, o corpo dele, e lançou na sua própria sepultura. Irmãos, nós precisamos começar a sair da naturalidade, porque senão todas as pessoas que chegarem próximas de nós, que elas estão almejando e querendo viver as coisas sobrenaturais, nós poderemos jogar aquele balde de água fria nelas. Eu tenho medo, sabia? Aquela noite foi muito ruim para mim. Me contorci muito, mas eu entendi que era o momento de acreditar em qualquer coisa que o meu Deus é capaz de fazer, e que eu sou capaz de fazer nele. Nós precisamos voltar para isso. Depois daquele dia, eu não me lembro, mas acho que eu não fiz mais nada sem orar. Coisa que eu sei fazer, mas eu oro antes. Eu vou atender um cliente, eu oro antes. Pego o carro para ir atender um cliente e começo a orar: Senhor, eu vou atender esse cliente, eu oro. Eu sei atender, gente, fiz curso de venda, eu sei vender, mas eu não quero mais saber o que fazer, eu quero orar, eu quero experimentar. Eu sou filho de Deus, eu preciso seguir o exemplo de Jesus e não fazer as coisas como todo mundo faz. Pagar imposto, todo mundo paga, pegando dinheiro do caixa, mas Jesus disse: pega o peixe, tira de lá. Ah, irmãos, vai alimentar pessoas, todo mundo alimenta, indo na padaria comprar o pão, mas Jesus disse: não, pega o que tem, vamos repartir e dá para todo mundo comer. Eu quero ter experiências, eu preciso disso. Eu quero isso, irmãos. Eu comecei a ver, eu não posso mais fazer as coisas sem ter. Eu quero, irmãos, o que eu quero te chamar para fazer é começar a viver uma vida de filho de Deus. Orar por aquilo que você vai fazer todos os dias. Falei para esse irmão: ora antes de trocar essa pastilha. Você vai ver que vai ser diferente, irmãos. Irmãos, aí outro dia eu tive uma experiência. Ah, que coisa maravilhosa. Ah, pastor, isso é coincidência. Coincidência para você que está pensando naturalmente. Foi Deus. Foi Deus. Aí eu estou ensinando isso lá, e a minha irmã veio falar comigo: pastor, estou fazendo isso. Eu falei: amém. Aí ela falou assim: deixa eu te contar algo que aconteceu. Lá na nossa fazenda, o meu marido encostou uma caminhonete velha, e me desgostava o coração ver essa caminhonete encostada. Está lá juntando teia de aranha, bicho, ninho de galinha, tudo lá dentro dessa caminhonete. Aí eu passei por essa caminhonete. Aí falou assim, e eu resolvi orar então. Falei: Senhor, eu não quero mais essa caminhonete aqui desse jeito. Eu quero um negócio diferente nessa caminhonete. Uma semana depois, está lá os mecânicos arrumando a caminhonete. E agora a caminhonete está trabalhando na fazenda o tempo todo. Ela falou assim para mim: foi Deus, pastor. Porque a caminhonete estava lá há uns 5 anos parada. Ninguém dava atenção para ela, porque eu não aguentei ver. Foi Deus. Eu fui fazer uma viagem. Chegou a ficar bonito uma carga. Eu trabalho com climatização. Tem uns climatizadores grandes que a gente vende. A gente encheu a saveira, botou mais uma carretinha, encheu aquela carretinha assim. Ficou até bonito aquele negócio. Dava até para espantar assim o povo na estrada, sabe? Um negócio feio mesmo, né? Aí estamos indo na estrada. Falei com o rapaz que estava comigo: vamos pelas cidades pequenas para a gente não pegar uma BR. Tem uma BR muito perigosa. Falei: vamos andar pouco naquela BR.
gente foi cortando pelas cidades pequenas. Irmãos, e numa cidadezinha, que principalmente ele que estava comigo, ele faz essa rota lá, ele conhece a cidade com uma palma da mão. Você acredita? Sabe o que aconteceu lá dentro dessa cidade? A gente perdeu o lugar de chegar nessa cidade que a gente entrava na BR. A gente perdeu ali dentro. Ele falou para mim, eu perdi. Aí eu falei, não, chega ali, encosta ali, vamos conversar com aquele homem. Aí ele encostou lá, baixamos o vidro do carro. Perdemos aqui para sair da BR. Não, volta aqui, pega a BR ali. A hora que a gente começa a sair, começa um barulho no rolamento da carretinha. Ele olhou para mim e falou, esse barulho é na nossa carretinha? Eu falei, parece que é. A gente continuou andando. Pegou a BR. Aí a gente tem que fazer aquele contornozinho assim para pegar a BR. Nisso que a gente faz o contornozinho, vem um caminhãozinho desse chinesinho, no seu nome lá, que Foton, não, um chinesinho, aqueles que não anda. Passa na nossa frente, né? A gente já pega atrás dele. E o caminhãozinho andando de 60, 50, a gente andando atrás dele, né? A hora que dava para ultrapassar, era faixa. A hora que não tinha faixa, tinha carro vindo. E a gente andando atrás do caminhãozinho. Aí comecei a conversar com ele, falei, rapaz, esse caminhão, placa de São Paulo, o caminhãozinho. Falei, o camarada vem de São Paulo aqui num caminhãozinho desse, andando a 50 por hora. Andando. Uns 6 quilômetros andando atrás desse caminhãozinho. Mas a gente estava em paz, tranquilo. De repente, irmãos, o rolamento quebra. E a roda dessa carretinha sai. E a gente está devagarzinho, porque o caminhãozinho está segurando a gente. Quando parou tudo, claramente, igualzinho Deus falou para Ananias, claramente Deus falou assim para mim, foi eu que fiz isso aí. Foi eu que fiz vocês perderem dentro da cidadezinha. Foi eu que pus o caminhãozinho na sua frente, porque senão vocês se machucariam. E Deus falou para mim, você está entendendo agora por que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Irmãos, eu nunca vi alguém de carretinha quebrada alegre como eu. Mas que alegria! O pneu atravessou a rodovia, graças a Deus não passava nenhum carro, rapaz, a rodovia movimentada. Mas Deus falou comigo claramente, falou, filho, fui eu que fiz você perder dentro da cidadezinha. Fui eu que pus o caminhãozinho chinês na sua frente. Eu estou querendo... pastor, foi coincidência? Foi não, irmão. Deus falou comigo, não foi coincidência não. O que eu estou querendo te falar, irmãos, é que a gente vê algumas coisas na Bíblia, a gente fala, puxa vida, isso precisava acontecer com a gente. Só não acontece porque a gente não quer. Só não acontece porque a gente não se entrega à verdade de quem nós somos filhos de Deus. Não podemos resolver as coisas dentro de uma naturalidade, porque senão nos tornaremos como profetas velhos. Aí Deus naquela noite, irmão, Deus me moeu, e Deus me lembrou também do profeta Eli, um homem velho, gordo, cego. Irmãos, olha que quadro desse homem, um camarada, um sacerdote velho, um sacerdote gordo, parece que é toda uma realidade daquilo que nós estamos vivendo, homens velhos, gordos, a gente está cheio de coisas, cheio de palavra de Deus, a gente está inchado de tanta palavra de Deus, mas nada de conhecimento de verdade, nada de vida. Aí o sacerdote Eli olha, Ana está lá desesperada, porque ela queria um filho, ela está lá no chão sentada. A Bíblia diz que ela estava atribulada do espírito, e ela orava, só mexia os lábios, não saía voz nenhuma. Aí vem um sacerdote gordo, velho. Irmãos, eu não quero estar nessa condição, misericórdia. Eu quero ter experiências com Deus, pequenas, grandes, não importa. Eu não estou nem aí se é um morto que vai levantar do caixão, ou se é uma carretinha que vai soltar, ou se é um caminhãozinho chinês que vai ficar na minha frente. Eu quero ter a segurança de que Deus está me dando experiências. Eu não quero saber. Eu não quero saber se é um caminhãozinho chinês que entrou na frente, ou se eu tirei um morto do caixão. Eu só quero saber o seguinte, eu tenho uma experiência com Deus, porque eu sou filho de Deus, e eu estou vivenciando as coisas de Deus. Eu não quero saber, porque senão a gente vai começar a criticar os sedentos. Ana sedenta, o sacerdote chega e fala, você está embriagada, mulher? Ela falou, não estou embriagada não, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Que lado nós estamos, irmãos?
do lado que aceita com simplicidade de que somos filhos de Deus e de que as coisas sobrenaturais são nossas, ou nós estamos do lado de que vão começar a apagar essas coisas por causa do nosso muito saber? E Ana concebeu e teve um filho. E Ana prometeu dar o filho ao Senhor. E Ana traz Samuel e entrega para o sacerdote Eli. Está aqui o menino, desmamei. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez uma simples atribulação de espírito pode produzir algo que vai produzir um grande avivamento numa nação. Não é saber se eu vou tirar o morto do caixão, é saber se eu vou atender à atribulação do meu espírito e fazer alguma coisa diferente. Samuel, não sei porquê, mas eu sei porquê. Ele gostava da arca. O sacerdote Eli deitava no lugar de costume. Samuel deitava pertinho da arca. Um dia Samuel está lá e o Senhor vem e diz: Samuel, Samuel. Ele se levanta correndo, vai até Eli. O que foi? O Senhor me chamou. Ele disse: não, eu não te chamei, vai deitar. Ele se deitou novamente, o Senhor vem: Samuel, Samuel. Irmãos, o fruto da simplicidade de crer na palavra pode produzir um avivamento que transforma uma nação. Ele voltou pela terceira vez e Eli entendeu e disse: Samuel, é o Senhor que está falando com você. Só que a palavra diz que naquele tempo as visões eram raras. A palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes. Num tempo em que a palavra de Deus é rara. Irmãos, por que a palavra de Deus é rara num tempo? Porque Deus está com preguiça de falar? Será? Não. Não é isso. Quando encontrou Samuel, Deus ficou repetindo com ele: Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Ô Samuel. Samuel. Deus quer. Do lado de lá está tudo ok. Do lado de Deus está tudo certo. Então o que eu quero te dizer? Você é filho de Deus. Não resolva suas coisas naturalmente. Olha para o exemplo de Jesus. Comece a fazer as coisas de maneira sobrenatural. Ore. Ore pelo seu cachorro. Conversa com as suas plantas. Conversa com o vento. Irmãos, eu quero. Quantos querem? Eu quero entender quem eu sou em Deus. E eu já não estou mais em busca de coisas para que as pessoas me admirem. Ah, ele ressuscitou um morto. A gente vai ser admirado por muita gente. Mas o que eu quero ter é convicção de que foi Deus. Oh, irmãos, esse dia foi um dia tão lindo, onde ele disse assim para mim claramente: fui eu. Fui eu. Falei: sim, que bom. Então, o meu ponto não é o quanto eu posso ser famoso. O meu ponto é o quanto eu posso vivenciar uma situação em que eu vou dizer claramente: foi Deus. Quanto tempo isso não acontece? Uma coisa que você pode dizer claramente: isso aqui foi Deus. Foi Deus. Então o que eu quero chamar nesse começo de conferência, para ser inocente de novo. Sejam inocentes para o bem. O que eu quero chamar é para que a gente seja inocente de novo para com as coisas de Deus. Acredita em tudo. Acredita em tudo que Deus é.
Porque se nós, irmãos, amolecermos o nosso coração nesse primeiro dia, para ser inocentes, sabe? Aquela inocência de acreditar. Porque quantas conferências eu já participei? De muitas, irmãos. E em boa parte delas, olha eu falando do profeta velho aqui. Em boa parte delas eu estava lá como um bom mineiro para filtrar. Eu sei que tem muita coisa que a gente não deve receber. Estou falando, a própria palavra diz que você deve ouvir tudo e reter o que é bom. Mas eu quero acreditar, não no pregador, não em quem vai falar, mas eu quero acreditar que o meu Deus tem algo para mim nesses dias. Aqui ó, eu e Ele, e eu vou falar com Ele, e eu vou poder dizer no final, foi Deus que fez. Ah, o cara falou um monte de besteira lá, nem vi, mas Deus fez um negócio aqui. Eu estou diferente no final dessa conferência. Estou diferente. Ah, nem sei o que foi falado, mas estou diferente. Eu tenho descoberto, irmãos, uma maneira empolgante de viver o Evangelho. Qual é a maneira? Inocente para com Deus. Irmãos, Jesus falou assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expelirão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Eu quero ser inocente, igual um bebezinho, de acreditar que isso é verdade. E acreditando que isso é verdade, irmãos, chegar na minha casa e falar: eu creio, eu fui salvo, e no nome de Jesus eu expulso todos os demônios. Pastor, sabe que tem demônio na sua casa? Sei lá, mas eu expulso a si mesmo. Manda sair. Porque eu acredito que se eu mandar sair, mesmo que eu não estou vendo, vai sair. Eu não estou vendo demônio, mas se eu mandar sair e tiver, vai sair. Então, por via das dúvidas, mando sair logo. Eu quero ser inocente, irmãos, acreditar. Acreditar que Jesus uma hora falou assim: olha, eu tenho muita coisa para dizer para você, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, que o Pai o enviará, Ele vos guiará em toda a verdade. Eu quero acreditar que esse Espírito está em mim, e que Ele vai me guiar, e que eu vou me deixar levar por esse Espírito. Eu quero acreditar, eu quero ser inocente, e acreditar que em todo tempo Ele está me guiando à verdade. Eu quero acreditar que Jesus disse assim: olha, aqueles que creem em mim farão também as obras que eu faço, e outras maiores farão. Eu quero ser inocente. Ah, mas eu não tenho visto. Eu não quero saber o que eu tenho visto, o que eu não tenho visto. Eu não quero saber. Eu só quero ser inocente de passar o carão e dizer: eu vou fazer coisas maiores. E eu quero acreditar nisso, numa simplicidade. Mas isso nos torna... Depois de um tempo, irmãos, nós nos tornamos tão naturais que a gente escuta isso e fala amém, mas não está nada dentro de nós. Isso não é uma realidade dentro de nós. A gente não acredita nisso. Ele disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eu quero ser inocente, irmãos. Eu quero ser inocente. Mas eu preciso começar a orar. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Essas pequenas experiências te deixam tão feliz, e você vai ficar muito mais animado para o seu dia a dia. Saiu de casa, ore. Daí a pouco você vai começar a ter as experiências com Deus.
Irmão, Jesus falava assim para os discípulos, ele falou assim para os discípulos: olha, entra na cidade, vocês vão ver um homem saindo com um cântaro, segue esse homem. Aí pergunta onde eu vou preparar a ceia. O discípulo foi atrás, foi procurar um homem com um cântaro. Uma inocência, irmãos, uma inocência. O homem não carregava cântaro, pelo que eu já ouvi quem estuda aí dizer. Quem carregava cântaro eram as mulheres. Aí Jesus dizia: vocês vão encontrar um homem carregando cântaro. Eles, como um menino inocente, saíram, foram para a cidade. A gente vai encontrar um homem carregando um cântaro. Aí de repente aparece um homem carregando o cântaro. Mas eu quero acreditar numa simplicidade. Eu ouvi um testemunho hoje, essa semana, o pastor Silva me contando que ele viu no Facebook o testemunho do pastor Osnei. Muitos conhecem o pastor Osnei e a pastora Milene, são missionários lá em África. Irmãos, o pastor Osnei não tinha nem o ensino básico lá, médio, ele era semi-analfabeto. Foi para São Luís de Montes Belos, fez o Instituto Bíblico, aí foi passar um tempo em Moçambique. Depois de 30 dias em Moçambique, ele liga para a esposa Milene, que também tinha praticamente o mesmo grau de escolaridade dele. Liga: Milene, vende as nossas coisas, pega os nossos filhos e vem para cá. A Milene saiu lá vendendo um fusquinha que ele tinha, umas outras coisas que ele tinha, 2 crianças pequenininhas. Milene, gente, hoje, isso foi há mais de 20 anos atrás, por volta de 20 anos atrás. Irmãos, entrar em avião há 20 anos atrás era uma realidade, hoje é outra. E entrar num avião para sair do país e para um outro país, ter que passar uma noite na África do Sul que só fala inglês, a Milene mal falava português. 2 crianças e o marido lá esperando ela. Aquilo é outro mundo, irmãos. Aquilo é 20 anos atrás, outro mundo. Ela vendeu os trens, juntou o dinheiro, pegou os meninos, comprou as passagens. Quando chegou em África do Sul, em Joanesburgo, um aeroporto grande, quem já foi conhece, sabe que é grande, aeroporto grande. Aquele aeroporto grande, ela pegou os 2 meninos, segurando aqui nos 2 meninos, com medo. Bichinho do mato, lá do interior, irmãos. Com medo, segurando os 2 meninos. E ela pensou assim: como é que eu faço? Tem que pegar as malas. Eu estou com 2 meninos. Ela falou: Jesus, eu precisava pegar minhas malas. Eu estou com 2 meninos, não posso tirar a atenção. Ela estava no maior medo dos meninos. Eu não posso largar meus filhos, não posso tirar a atenção deles. Eu não sei conversar com ninguém para pedir alguém para pedir minha mala, Jesus. Irmãos, hoje a gente lá pega uma mala no aeroporto, mesmo se for um voo internacional. Gente, hoje você tem um aplicativo, né? Que você, sei lá, você tira a foto lá do que está escrito em inglês e te traduz. Você tem tradutor, você escreve aqui no tradutor, te fala o que está escrito em português. Naquele tempo não tinha isso, irmãos. Ela orou, ela disse: Senhor, me ajuda, porque eu não posso largar meus filhos para pegar as malas. Eu não sei, eu conheço, não sei conversar com ninguém. Gente, ela estava lá perdidinha no aeroporto. De repente chega uma pessoa falando com ela em português, disse assim: olha, eu vou buscar suas malas, espere um pouquinho. Oh, irmãos, eu preciso disso. Fique aqui, eu vou buscar suas malas. Alguém falando em português com ela. Foi lá e trouxe as malas e entregou. O homem tinha um crachá, irmãos. O crachá dele estava escrito Jesus. O nome do cara era Jesus. Eu conheço um Sr. Jesus que mora lá na minha cidade. A gente chama ele de Sr. Jesus, né? Para não chamar só de Jesus, porque para chamar de Jesus parece que, né? Sr. Jesus, para diferenciar ele do meu Jesus, né? O homem chamava o Sr. Jesus. E ele entregou as malas, disse: boa viagem, foi virando as costas e foi sumindo no meio do povo, foi sumindo, e ela foi olhando, sumiu no meio do povo. Foi coincidência. Foi não, mano, acabou de fechar a boca, dizendo: Senhor, eu preciso pegar minhas malas, eu não sei como pegar, eu não sei conversar com ninguém. Aí alguém chega: eu vou buscar suas malas, espera um pouquinho. Quem que escutou ela, irmãos? Aí a gente escuta isso, fala: isso é história, isso é conversa. Isso é coisa que acontecia lá no Novo Testamento e ainda acontece hoje. O ponto é que nós não queremos aceitar isso. Porque a gente fala: Milene, não aconteceu isso não. Ô irmãos, aquele casal lá tem um caráter maravilhoso.
aconteceu sim. Eu quero ser inocente de pensar assim, que Jesus foi lá e pegou as malas, entregou para ela e falou: tchau, boa viagem. Eu quero ser inocente de acreditar. Só que o nosso muito saber põe a gente para questionar. Opa, falou contigo, né? Questionar. Eu quero ser inocente. Diga comigo, quero ser inocente. Irmãos, eu quero ser inocente de novo. Quero ser inocente de novo. Inocente. Inocente. Amém? Inocente. Eu só quero ser inocente. Só isso. Não quero mais a naturalidade. O meu Jesus me ensinou como é ser um filho de Deus. E eu sou um filho de Deus. Levanta suas mãos, fecha teus olhos. Com toda a sinceridade do seu coração, pede ao Senhor: Senhor, eu quero ser inocente para com o Senhor. Quero ser inocente. Irmãos, abre o teu coração nesse primeiro dia. Abre o teu coração, faça uma oração sincera com Ele. Senhor, eu quero ser inocente. Quero acreditar. Quero ser inocente, Senhor, inocente. Inocente para com o Senhor. Quero acreditar em tudo que o Senhor diz. Quero acreditar em tudo que o Senhor diz. Eu creio, irmãos, que essa conferência pode ser diferente para você. Se você for sincero com Ele, dizer: Senhor, quero acreditar em tudo do Senhor. Pai querido, que a presença do Senhor se mova nesse lugar. Queridos, eu sei, eu penso que alguns de nós estamos aqui talvez naquela condição de profeta velho ou de sacerdote velho. Talvez você precise se arrepender como eu me arrependi. Faz isso, irmãos. Derrama teu coração diante de Deus, sabe, desejando ardentemente uma nova realidade. Não quero ser crítico de ninguém. Não quero ser crítico de ninguém. Quero ser inocente. Se você sente que precisa de um toque poderoso de Deus, se essa palavra foi para você, meu irmão, em algum aspecto, eu quero que você saia do seu lugar, vem aqui para frente. Vamos estar juntos aqui. Pastor, essa palavra foi para mim. Não sai do seu lugar, vem aqui para frente. Vamos estar juntos. Talvez você se enquadre na condição de profeta velho ou de sacerdote velho. Talvez você se enquadre na condição de criticar. Ah não, irmãos, vamos ser diferentes. Mostra um gesto para ele, dizendo: Senhor, eu quero ser diferente. Quero a inocência outra vez. A inocência outra vez. Levanta o teu coração, levanta as tuas mãos, levanta o teu clamor a Ele. Diga: Senhor, visita-me. Quebra meu coração. Tira minha naturalidade, ó Deus. Eu não quero atender às ações do homem natural que está em mim. Não quero resolver as minhas coisas na naturalidade. Pai querido, eu te peço, assim como o Senhor quebrou meu coração naquela noite, ó Deus, que o coração da tua igreja seja quebrado essa noite também, e que nos voltemos, ó Deus, com muita inocência a
acreditar nas verdades da Tua palavra, como está escrito. Oh Senhor Deus, ajuda-nos, Pai, a cada dia provar a voz do Senhor dentro de nós, a viver, ó Deus, como filhos do Senhor, experimentando, ó Deus, as manifestações do Senhor. Toca-nos, Deus, toca-nos, Deus, prepara o nosso coração para os demais dias que estaremos aqui. Peça isso a Ele agora, irmão. Seja real, seja sincero com Ele. Fala: Senhor, prepara o meu coração para esses dias. Seja real, seja verdadeiro com Ele, seja intenso, seja sincero. Diga: Senhor, prepara o meu coração para esses dias. Senhor, que no final desses dias eu possa saber que de alguma forma o Senhor se manifestou a mim. Incomparável é o seu amor. Incomparável és o seu amor. É como um oceano muito mais profundo, é como o universo, mas vai além do infinito. É como luz pro cego, fonte no deserto, é o seu amor, Jesus. Incomparável é o seu amor.